Rodrigo e Jaque. Glória a Deus. Amém. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, sou o Rodrigo, Jaqueline, minha esposa. Eu vou trazer a primeira parte do estudo, depois a Jaqueline vai contar alguma experiência de casamento. Quero já de início agradecer a irmã Lenir pela oportunidade, pelo convite. Agradecer a essa igreja amada, aos pastores, a pastora Sileiva, pastor Adriano, que tem nos acompanhado, e nós somos muito felizes e gratos a Deus por todo o bem que Ele tem nos feito. Amém? Então, para nós ganharmos tempo, hoje o tema é Família, Projeto de Deus. Então eu vou ler um texto aqui em Gênesis, capítulo 2, o versículo 15 a seguir. Diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Até aqui, amém. Pensar na família como um projeto de Deus, é aumentar o entendimento, o valor que ela realmente tem, o entendimento que nós temos sobre o valor da família. Quando se fala de um projeto, se fala de um esforço que é feito visando ter um resultado. Isso vai envolver planejamento, isso vai envolver recursos, isso vai envolver tempo. Um exemplo, uma construção de uma casa. Existe um projeto para a construção de uma casa, e lá vai ter os seus recursos, todo um tempo para que aquela casa seja edificada. Mas dentro de uma casa, se você pensar, por exemplo, num banheiro, o banheiro ele pode ser um subprojeto de uma casa. Existe um projeto para o banheiro, desde que se encaixa no projeto original, que é a casa, que é o projeto maior. Assim é a família. É um projeto de Deus e está incluso num projeto maior, que nós vamos ver no decorrer desse estudo. Então, é um projeto que vem de Deus, onde existem papéis, existem responsabilidades, existe propósito de Deus. Aleluia. Em Gênesis, no texto que nós lemos, no início do livro de Gênesis, está toda a origem e o contexto em que nasceu a família. Então, primeiramente, a Bíblia narra que Deus criou os céus, a terra, os animais, todos os seres viventes, as árvores, tudo para o sustento do homem. Aqui nós podemos ver o cuidado e o sustento de Deus para com o homem. Em segundo ponto, vem uma relação do homem com Deus, uma relação de obediência, onde Deus ordenou para ele que ele poderia desfrutar de tudo, mas tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal que ele não poderia tocar nesse fruto. Aqui nasce a relação de obediência do homem para com Deus. E em terceiro ponto, vem a mulher. Nasce o relacionamento com o próximo. Agora ele tem uma companheira, e é baseado na experiência do cuidado de Deus, do sustento de Deus, baseado na experiência de obediência a Deus, que agora ele recebe esse grande presente, uma companheira, o relacionamento com o próximo. São novas experiências que o homem irá desfrutar a partir de então. Olhando, nós entendemos que Deus ele não criou um igual. Por mais que era uma companheira, era uma ajudadora, foi um complemento que Deus criou. E é um complemento tão importante e tão diferente do homem,
mas também tão unidos a ponto de que a Bíblia diz que é uma só carne. E esse é uma parte do projeto de Deus, a unidade. A unidade faz parte do projeto de Deus. Precisamos entender sim que há as diferenças físicas, há as diferenças psicológicas, há diferenças emocionais, há diferença de papéis. Conforme vão surgindo as gerações, há também vivências, experiências diferentes, que quando o homem se junta com a mulher, eles levam tudo isso para essa relação conjugal. Há temperamentos, há modelo mental, há muita coisa para colocar de diferente entre um homem e uma mulher. Qual que é o desafio do casal, da família? Encontrar a unidade nessa diferença. Encontrar a unidade na diferença. Esse é o desafio do casal. E precisamos, para isso, né? E diante disso, precisamos entender, o casal, qual é o meu papel? Qual é o meu papel? Eu preciso cumprir o meu papel. No projeto de Deus, qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? Independente das diferenças que existem, eu preciso cumprir o meu papel. E acima de tudo, Deus presente sempre. Deus presente, o autor, o criador, o dono do projeto. Ninguém melhor do que Ele para estar presente na família, para que tudo vá bem. Aleluia. Compromisso com Deus, compromisso com o próximo. Aliás, quando Jesus ele resumiu os mandamentos, ele falou: amar a Deus e amar o próximo. E quem que não há tão mais próximo do que nós, do que a nossa própria família, do que o esposo, do que a esposa, do que os filhos? E é sobre isso que nós vamos falar nesses próximos 2 tópicos. Compromisso com Deus. O homem que já tinha um relacionamento com Deus, ele traz esse relacionamento para dentro do ambiente familiar. É um relacionamento, um compromisso com Deus que envolve entrega, envolve confiança e envolve obediência para ter o sucesso na família. O Salmo 128, ele fala: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aleluia, essa é uma promessa para quem confia, para quem obedece ao Senhor. Aliás, já ouvimos falar que a obediência ela é mãe da bênção. E nada melhor do que obedecer ao nosso Criador, o nosso Senhor. Não podemos jamais abandonar, não podemos deixar de lado o Deus que projetou a família, que sabe como ela funciona. Não podemos abandonar nas decisões, nem nas dificuldades, e nem mesmo nas abundâncias e alegrias. Nós não podemos abrir mão do relacionamento, da presença de Deus na nossa família. E aqui vem o papel do homem como sacerdote do lar. O homem como sacerdote do lar, ele vai instruir a sua família, né? Trazer uma orientação para o reino de Deus para dentro da sua casa. Em Deuteronômio orienta, né, como que tem que ser, falando de Deus em todo o tempo, sentando na mesa, seja andando no caminho, a menção de Deus, trazer Deus para dentro da sua casa, da sua família. Você só vai trazer bênçãos, alegrias, prosperidade e paz, que é aquilo que Deus tem para cada lar que Ele projetou. Trazer a fé para dentro de casa, a dependência de Deus e a obediência. Jesus, quando Ele ministrou, e Ele dizia: aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é semelhante àquele que edificou a sua casa na rocha. E é isso que nós precisamos fazer, edificar a casa na rocha, ter o nosso compromisso com Deus. Não somente ouvir, mas praticar, porque pode vir as dificuldades, né? Melhor tempo do que esse para nós entendermos o que é dificuldade, do que uma pandemia. Mas aquele que obedece, aquele que pratica, aquele que está firme na rocha, pode vir o vento, vem a tempestade, vem os rios, mas a casa permanece firme e abençoada, porque é Deus que é o dono do projeto. Aleluia. Compromisso com Deus e compromisso com o próximo. Quando nós falamos de compromisso com o próximo, nós falamos sobre cumprir o papel. Cumprir o meu papel. Esse é o meu compromisso com o meu próximo, com o meu cônjuge. Meu papel de pai, de esposo, papel de esposa, eu preciso cumprir esse papel. Se um falhar, se alguém estiver em falta no seu papel,
pode ter certeza que o outro está sendo sobrecarregado. Se alguém estiver em falta, alguém está sendo também sobrecarregado. E há casos que a falta é tão grande que o projeto não permanece. O projeto, ele se perde. Então é importante nós entendermos qual é o nosso papel. O que o nosso Deus desenhou para nós, para que tenhamos sucesso no nosso lar, na nossa família. Olhando para Gênesis, pensando no homem, nós vamos ver. Deus colocou o homem para cuidar do jardim, para lavrar. O homem é o provedor, o homem é o protetor. É isso que Deus tem para o homem dentro da família. E como sacerdote também, para trazer esse compromisso com Deus para dentro da sua casa. Em Efésios 5 já vai trazer ainda o papel do homem como cabeça, né? E fala assim, como Cristo é o cabeça da igreja, assim o homem é o cabeça da mulher. Mas é uma liderança servidora. Está falando de uma autoridade com responsabilidade. Até porque mais adiante, ainda em Efésios 5, vai trazer para o homem também a responsabilidade de amar. E o padrão que a Bíblia traz para o homem, para amar a sua esposa, é o mais alto padrão de entrega que já existiu. Que é como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. É esse o padrão que Deus espera para que os maridos amem, cada um a sua esposa. A esposa é o presente que Deus te deu. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E deu esse lindo presente. Para cada homem deu a sua esposa. E o homem, cabe o dever de proteger, de cuidar e de amar. Assim como Cristo amou a sua igreja. E ainda ele tem o papel de ser o amante da sua esposa. De prover as suas necessidades sexuais. Porque a Bíblia fala que nem o homem tem domínio sobre o seu próprio corpo e nem a mulher, né? Pelo contrário, é o outro cônjuge, é o marido que tem o domínio sobre o corpo da mulher e a mulher sobre o corpo do homem, né? Então o homem também tem esse papel de satisfazer as necessidades sexuais da sua esposa. E a mulher? Já quando a mulher foi criada, nós já vimos. É o papel de companheira, de auxiliadora, de ajudadora. E é interessante que se ela é auxiliadora e ajudadora, é porque o homem ele não é autossuficiente em si. É porque tem alguma coisa que Deus deixou nele para que a mulher fosse esse complemento. Por isso que é muito importante, muitas vezes, entender o sentido da mulher para algumas coisas. Algo que ela percebe. Tem coisas que só a mulher vai perceber dentro do casamento, em determinadas situações. Porque é Deus que deu para ela. É o seu complemento. Lembra que nós não somos completos por nós mesmos, mas o homem e a mulher fazem essa unidade. A Bíblia também traz para a mulher o papel da sabedoria. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica sua casa. Então há uma sabedoria especial depositada na vida da mulher. E Deus espera que a mulher seja sábia, para que a sua casa seja edificada. Também em Provérbios 31 você vai ver o papel da mulher como administradora do lar. Enquanto o homem ele sai para o trabalho, para voltar à tarde, a mulher ela está administrando o seu lar. Ela vai administrar tudo o que é necessário para o bom andamento do seu lar. Efésios 5 traz o papel da mulher para que ela seja submissa, sujeita ao marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo. Mas tendo um marido que ama, assim como Cristo amou a igreja, essa sujeição ela vai ser prazerosa, ela vai ser algo honroso, algo que glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, porque para cada um Deus deu o seu papel, para que em tudo o nome dele seja honrado e glorificado. E a mulher também tem o papel de ser amante do seu esposo, de satisfazer-lhe as necessidades sexuais naquilo que Deus preparou para eles. Esses são os papéis que nós podemos dizer os papéis principais que Deus tem para o homem, que Deus tem para a mulher. E isso precisa estar bem claro para cada um de nós, porque nós cumprimos o nosso compromisso com o próximo, quando nós cumprimos o nosso papel que Deus determinou. Acima de tudo, o amor. Amar um ao outro, assim como traz 1 Coríntios 13, o quanto que o amor, ele exige, né? O quanto que não é fácil amar. Mas quando se ama, tudo se torna mais fácil. Porque com a graça que Jesus nos dá, a força,
a sabedoria e o entendimento para cada situação, nós vamos vencendo, mas sempre com amor e respeito um ao outro. E assim o nome de Jesus vai sendo glorificado. Para encerrar essa parte, eu gostaria de falar de uma parte que eu chamaria de um desenvolvimento pessoal. Porque para amar, você não precisa de justificativo. O amor simplesmente é uma decisão, você ama. Você não vai buscar motivos para amar, você escolhe amar. Agora, como nós somos partes do projeto, nós somos elementos desse projeto de Deus, é muito importante nós nos conhecermos, também entender como que é o nosso funcionamento psicológico, emocional, porque dessa forma nós estaremos usando ferramentas poderosas para agir de forma mais assertiva dentro do lar. Até mesmo para entender que as diferenças não são um problema, porque às vezes o outro pensa tão diferente, age tão diferente do que o homem, a mulher, enfim, numa situação, que às vezes a gente pode achar até que aquilo é pecado. Nossa, mas como que a pessoa pode pensar daquele jeito? Mas é porque cada um tem uma formação, e nós precisamos entender isso, para aumentar a compreensão e para facilitar o relacionamento. Por exemplo, se pensarmos nos temperamentos, que existem, colocar 4 pessoas presenciando a mesma situação, se acontecer, por exemplo, um incêndio num estabelecimento, cada um vai reagir de uma forma. Tem um que vai calcular o prejuízo, tem um que vai mais desesperar, tem um que vai preocupar com as pessoas, mas porque cada um tem uma essência, tem uma formação dentro de si. E aquilo não vai tornar ele melhor ou pior, ele é apenas diferente. E eu preciso entender que isso existe, e não há nada de errado nisso. Nós temos sim que ter o temperamento transformado pelo Espírito Santo. Mas enquanto o Espírito Santo vai operando em nós isso, nós precisamos entender que está tudo do jeito que Deus fez, é desse jeito mesmo, nós somos pó, E cada um tem o seu temperamento, tem a sua personalidade, também tem a sua experiência de vida. A Bíblia fala que o homem ele vai deixar o pai e a mãe. Você vai deixar muitas coisas que você aprendeu, mas isso não é de uma hora para outra. Você foi construído de uma forma, vocês cresceram em lares diferentes. Então, tem coisas que para um faz sentido e para o outro aquilo não tem sentido algum. Mas você precisa analisar. No namoro, você conviveu parte com a família da sua esposa, do seu esposo. Você observou como que era o relacionamento. Pois bem, agora vocês vão construir o seu lar. Precisam estar abertos para construir o seu lar. Mas nesse processo é preciso entender que vocês foram construídos de uma forma, em lugares diferentes, quem sabe em cidades diferentes. E agora vocês têm o desafio de serem um. E isso vai com muita compreensão, com muita paciência, com muito amor, vocês vão vencer. Nós vamos vencendo. Mas nós precisamos entender que essa diferença, ela existe. Falando ainda de vivência, talvez o marido que ele trabalha o dia inteiro fora e a esposa ela está em casa. De repente o marido só quer chegar à noite e ficar em casa, ele quer descansar. Ele passou o dia inteiro fora. Mas a esposa ficou o dia inteiro em casa, ela não vê a hora de sair, ela não vê a hora de você sair, dar uma volta, tomar um sorvete. Enfim, precisa entender, existem necessidades diferentes, simplesmente porque o seu dia foi diferente. Vocês frequentaram ambientes diferentes, tiveram atividades diferentes. Não tem nada de errado com isso, mas o amor, a compreensão vai ajudar nesse desafio, esse ajuste, para que todos estejam satisfeitos. Se falarmos do lado da comunicação, então, quão desafio é a comunicação? Em qualquer ambiente, no seio familiar, numa empresa, enfim, numa roda de amigos. Às vezes um fala uma coisa, o outro entende outra. Isso quando a gente escuta coisa que o outro nem falou, Comunicação é uma coisa, eu acredito que todos nós tínhamos que participar de um curso de comunicação para se expressar melhor. É que muitas coisas envolvem a experiência. Eu falo pensando em uma coisa, e às vezes o outro está num momento tão delicado que ele vai ouvir diante daquela ótica e vai entender totalmente diferente. Então nós precisamos estar sensíveis nessa parte, certificar realmente o que o outro entendeu do que eu falei. Parece algo simples, mas traz tanta confusão, às vezes traz discussões à toa, simplesmente por conta de um mal entendido. Às vezes um falou, o outro nem escutou e nem escutou mesmo. Aí a outra pessoa já sente, não, me ignorou, não está me dando atenção, você não me ouve. E assim vai. Então nós precisamos estar muito atentos nisso, na comunicação. E o último ponto que eu queria citar
é sobre um livro que eu li, né, que fala sobre as 5 linguagens do amor. Como que cada um sente o amor de uma forma, né? Tem pessoas que se sentem amado recebendo um presente. Outros se sentem amado quando você para e dá um tempo de qualidade, dedica um tempo de qualidade. Então não adianta você querer agradar alguém que gosta de tempo com presente. A pessoa não vai se sentir satisfeita porque ela se sente amado quando você tem um tempo de qualidade para ela. Também palavras de apreço, às vezes um elogio. Nossa, como a comida que você preparou está uma delícia. Como você está bem vestida hoje, como você está linda, como você está lindo. Isso serve tanto para o homem quanto para a mulher. Cada um funciona de uma forma, cada um tem a sua linguagem do amor. Às vezes é um serviço que o marido faz dentro de casa, já ganhou o dia, já ganhou, a mulher está toda feliz. Às vezes é aquela torneira que está pingando. Se para ela a linguagem do amor é serviço, você está matando, sufocando ela. Você não está alimentando ela com amor naquilo que atende ela. Às vezes aquela torneira trocou uma borrachinha, ou chamou alguém específico, ela já vai se sentir amada, ela vai se sentir cuidada, amada por aquilo. Talvez não faz muito sentido para você, para o homem ou para a mulher em determinada situação, mas se faz para o outro, vale a pena investir. É o seu presente que Deus te deu, vale a pena investir. E outros, a linguagem do amor é o toque físico, um carinho que é feito, assim a pessoa se sente amada. Então que Deus nos dê a graça, né, o entendimento, cada dia mais, primeiramente, de saber que é um projeto de Deus. Se às vezes o seu lar está conturbado, você não vê saída, parece que vai acabar, não. Recorre para o autor da família, aquele que projetou a família. Ele vai te dar a direção, ele vai te ensinar o caminho que você deve seguir, ele vai te dar a estratégia. Procure se conhecer e procure conhecer melhor o seu próximo, né? Eu voltei muito aqui para o casal porque é um culto de casais, né? Mas isso vale ter atenção para os filhos, hoje mais do que nunca, né? Precisa muito ter muita atenção nos filhos, acompanhar bem os filhos. Você só vai conseguir moldar o seu filho se você participar das atividades com ele. Para primeiro você conhecer ele, para depois você ir trabalhando. Para lá na frente você não ter uma surpresa e falar, nossa, mas meu filho estava assim dentro de casa e eu não sabia. Então que Deus nos dê entendimento, nos dê visão, sabedoria, para cuidar daquilo que Ele deu para nós, a nossa família. Deus abençoe. Agora a irmã Jaqueline. Boa noite. Eu sou a Jaque. Vou pegar o microfone aqui. Sou a esposa do Rodrigo. Ele falou a parte bíblica, né? E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a gente, sobre nós. Vou contar um pouquinho do nosso testemunho em rápidas palavras. Então, eu e o Rodrigo, nós temos uma história incrível. Incrível desde o namoro. Ele foi o único e eu fui a única. Quando nós tínhamos 13 anos, todo mundo da igreja já falava, esses daí vão casar. E a gente era só amigos. Amigos, conversava, ajudava um outro, já era amigo da igreja. Eu nasci no lar cristão, ele também. E foi a nossa formação. Quando eu fiz 15 anos, quase para 16, eu já era regente do grupo de jovens. Eu estava lá no grupo de jovens, de repente eu vejo ele entrando dentro do gabinete do meu pai lá da igreja e ele foi pedir namoro. Ai, meu coração disparava, as meninas tudo lá, ai, vai ser agora, não sei o quê. Aí ele chegou, meu pai deixou. Ele já foi almoçar lá em casa naquele dia. Nós começamos a namorar desde então. Ele tinha 16 e eu acho que eu tinha feito 16, eu estava para fazer algo assim. E iniciamos o nosso namoro. E até lá, fiz a faculdade, ele estudando, trabalhando, a gente tudo. Uns 5 anos depois, nós noivamos, casamos. Assim que eu terminei a faculdade. Então, nós tivemos o primeiro desafio. Assim que casou, assim que a gente a gente já estava se organizando para casar, o Rodrigo ficou desempregado. Só que já tinha tudo organizado. E a gente foi, eu tinha um trabalho, ganhava muito pouco.
mesmo assim, fomos. Então, foi 6 meses, o Rodrigo meio desempregado, assim, de registro. Mas ele era professor de violino e a gente tocava em muitos casamentos. Violino, teclado, e foi. Então, os 6 primeiros meses, nós tivemos nosso primeiro desafio, que nós iniciamos o casamento com o Rodrigo como provedor desempregado e eu ganhando muito pouco, mesmo assim ele dando aula. E o Senhor cuidando. Já vivemos milagres logo no início. Quando, do nada, de repente, surgiu uma oportunidade, o Rodrigo fez um curso e ele foi contratado numa empresa muito boa, que ele está até hoje. Ele nem tinha os requisitos necessários, mas ele era a pessoa que eles procuravam, o perfil. E o Senhor preparou, e até hoje ele está nessa empresa. Então, nós vivemos um milagre logo no começo, assim, coisa esplêndida, assim, até hoje a gente vê a mão de Deus nisso. E logo em seguida, passou um tempo, nós vivemos um outro milagre que eu quero destacar. Eu comecei a ter dificuldades com a minha visão. Comecei a ter dificuldades, então foi o primeiro desafio que eu entendo que nós vivemos como casal, da enfermidade dentro da nossa casa, né? Nós passamos por isso, foi um processo de longo, 8 anos, 8 a quase 10 anos, nós temos 12 anos de casado, então 8 a quase 10 anos nós vivemos isso. Eu tive esse problema, essa dificuldade da visão esquerda, começou a ter, quando de repente a gente começou a fazer vários exames, aí descobriu que eu estava com ceratocone no olho esquerdo no último grau. Ou seja, eu já ia direto para o transplante de córnea. Então, para a gente foi um desafio, assim, muito forte. E o Rodrigo sempre me apoiando, a família, todo mundo, e nós vivemos isso, um milagre todo dia, porque eu não parei de trabalhar, eu não parei de fazer as coisas, ele também não, nós continuamos vivendo. Um drama, que poderia ser um drama para a gente, não foi um milagre. Hoje, eu olho para trás e eu falo, como que nós passamos por isso? Mas, assim, no momento, era um milagre todo dia, não tinha drama, não tinha nenhuma... vai fazer o transplante, eu lembro ainda no dia da cirurgia, voltou, fiquei 1 ano com pontos no olho, e a gente vivendo assim, o Rodrigo indo, mas foi um milagre, todos os dias. Então, nós passamos por isso também. Aí, decidimos, aí vem mais um milagre. Quando a gente estava quase antes para ter a Maria, que acontece? Eu sempre li muito sobre Provérbios 31, da mulher sábia, da mulher que administra, mas eu sempre tive muita dificuldade com o lado financeiro. Não de gastar muito, eu nunca fui muito gastona. Eu acho que não, né, amor? Eu nunca fui. O problema é que eu nunca me organizei para isso. Então, eu trabalhava, pegava dinheiro, amor, vê o que você faz, deixava tudo para ele. E uma certa vez, Helena falou, não, quem tem que administrar é a mulher, mas eu nem gostava. Aí no mercado, eu só queria escolher o que eu queria e pronto, nem sabia direito o valor de nada. Aí, chegou uma época, eu falava, amor, eu queria comer um lanche. Não, vai comer um lanche, mas nós não temos. Como a gente não tem? A gente não tem. Aí, eu organizava, mas não tem, mas não tinha. Aí ele falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa nesse sentido. Aí veio em mim, eu creio que foi o Senhor que me ajudou com isso. Eu veio aquele desejo de ser aquela mulher virtuosa, aquela que administra. E eu falei para o Rodrigo, não, amor, eu vou começar a cuidar disso, vamos junto, me ajuda aqui, fizemos uma planilha. Gente, foi um marco na nossa história, né, amor? Nós fizemos isso, foi acho que pouco tempo antes da Maria nascer, a Maria está com 3 anos, ou um pouquinho depois que ela nasceu, não tenho certeza. E a gente teve uma mudança extraordinária em casa. Não faço mais comida fim de semana, pensa. Tudo porque a gente cuida. A gente sabe até onde pode. Antes a gente não sabia. E gastava, ou não gastava, ou tinha ou não tinha. Hoje a gente sabe até onde vai. Entendeu? E o Rodrigo não tem mais aquela preocupação que ele tinha antes. Né? Porque eu estou lá administrando, ajudando, fazendo a minha parte, o meu papel. Então, eu entendo que isso foi muito importante na nossa casa, no nosso lar. A gente sempre conta esse testemunho. É importante para a mulher tomar essa postura dentro de casa, seja ela gastona ou não. É muito importante ela ter esse compromisso com o marido, de ajudar, né, de ser firme nessa questão, de não ficar comprando bolsa, né, sapato, né, o tempo todo. Claro, de vez em quando, né?
Então nós vivemos isso, foi um tempo muito especial. E agora, também um fato muito importante que mudou a nossa vida foi a questão da Maria. Pouco antes da Maria nascer, assim que eu passei todo esse processo de cura em relação à minha visão, fiz transplante de córnea de uma, depois da outra. Você fica cerca de 1 ano com ponto no olho, depois você tem vários tratamentos. Foi um período bem... você corre risco de rejeição. Então, eu sempre tive muito medo de engravidar, de ter filho. Eu ficava, ai, Jesus, será que é? Mas aí chegou um dia, eu falei, acho que agora eu quero. Aí fui descobrir eu tinha adenomiose. Aí falou assim, a médica falou que era muito difícil eu engravidar, né? Porque eu tinha adenomiose. Mas aí eu estava tranquila, eu não tinha aquele desejo, né? A gente já estava quase 8 anos, 9 anos casados. Mas, de repente, eu fiz 30 anos. 9 anos de casado, mais ou menos. Aí, eu lembro que eu estava em casa e veio aquele desejo de ser mãe. Eu falei, ai, eu quero ser mãe, as minhas amigas tudo é mãe, e aqueles negócios. Mas eu falei, não, Deus, mas... Aí vinha aquele medo ao mesmo tempo, o medo e aquela vontade. Aí eu falei, Deus, se for da tua vontade, é o Senhor que vai dar, porque eu não tenho condição nenhuma. Nem na minha mente e nem no meu ventre. E, gente, 30 anos eu fiz. Antes de eu completar 31, a Maria nasceu. Para a honra e glória do Senhor, a Maria nasceu, a nossa bênção, né? Esse presente de Deus para a gente. E eu falo que o milagre não foi só no meu ventre, foi na minha mente. Porque eu não tinha esse preparo, eu não tinha, assim, todo mundo que olhava para mim falava, a Jaque vai ser mãe, a Jaque. E eu tive como que eu falo assim, eu fui muito bem aconselhada. Eu acho muito importante o casal, a mulher principalmente, buscar ajuda, conselho das irmãs idôneas, né, das irmãs com experiência. Eu tive muita ajuda. Tinha uma amiga minha que ela, nossa, foi maravilhosa, ela foi muito usada por Deus nesse tempo e ela deu palavra de bênção na minha vida como mãe. E nasceu em mim o desejo, eu estou sendo uma mãe muito, eu acredito que testada, eu estou aprendendo todo dia. E estou aí nessa luta marchando e vamos vencer em nome de Jesus. Então é mais ou menos esses 3 pontos que eu quero falar. O Rodrigo, ele tem sido isso que ele pregou, isso que ele falou, é realmente o papel que nós estamos procurando cumprir dentro de casa. Eu como mulher, ele como esposa, é claro que nós não somos perfeitos, vamos tentando, vamos errando, acertando. A comunicação eu entendo que é o ponto chave, crucial dentro do lar, dentro da casa. Embora eu seja formada em comunicação social, eu acredito que é o ponto que mais pega dentro de um casal, né? Aquela questão da comunicação. Às vezes eu chego, ele chega, né, em casa, eu estou com um pensamento, aí eu já vou falando um monte de coisa, ele só olha e fala, calma, respira, né? Então, aí a gente vai melhorando, né? Não deixar a chave lá para o lado de fora, e, né, essas coisas. Mas é um desafio todo dia. E é isso que eu queria falar para vocês, mais ou menos. Eu vou cantar um hino agora, um louvor, e você que está aí pertinho do seu cônjuge, você vai abraçar, você vai declarar, você vai falar palavras de amor para ele, tá bom? E eu vou louvar esse hino. Quando o
Deus.